Meus queridos, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler do capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3, de 1 a 5. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estáis designados para isso. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Pai querido, nós lemos a tua palavra, nós também agora, de forma humilde, rogamos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos alimentar com essa palavra maravilhosa do Senhor que não passa e que permanece e permanecerá para sempre. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e assim agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Bom, nós estamos nessa jornada pelo Tessalonicenses, é uma carta do apóstolo Paulo, faz parte das cartas pastorais do apóstolo Paulo, que ele está ensinando, ele está mostrando a verdade de salvação, mostrando o cuidado dele, e isso vem alimentar a nossa vida e nos confortar. Confortar com o quê? Você já se perguntou por que você sofre? Você já se perguntou por que você passa por dificuldade? Por que você passa por aflições intensas? Qual é o motivo disso? E por que isso acontece? Será que o sofrimento é um sinal de ausência de fé? Será que o sofrimento é um desvio da vontade de Deus? Quem nunca se perguntou, o que eu fiz para merecer isso? Devo ter feito alguma coisa muito mal. Devo ter feito alguma coisa muito desastrosa. Paulo não apenas responde essa dúvida, mas mostra como o coração do cristão deve reagir diante dessas tribulações, diante dos momentos difíceis da vida. Talvez você possa estar falando, mas pastor, tem uma diferença aí de tentação e provação. Porque tentação vem do diabo, e aí é para derrubar a gente. Provação vem de Deus, que é para nos provar, nos fortalecer. Aí eu pergunto para o irmão, quem é maior, Deus ou o diabo? Quem que determina todas as coisas, Deus ou Satanás? Quem que decreta e acontece? Então, até a tentação está a serviço do Senhor Deus. O tentador está a serviço do Senhor Deus. E muitas das vezes isso vem nos chocar. Sim, Paulo mostra que o sofrimento é parte do chamado do cristão.
O sofrimento é parte do chamado do cristão, mas que diante disso a fé deve ser fortalecida pela ação pastoral e pela comunidade que nós vivemos, adorando o nome do Senhor. Dito isso, eu convido para nós meditarmos no tema firmados na fé em meio às tribulações. Firmado na fé em meio das tribulações. Em primeiro lugar, o amor cristão se expressa em preocupação com a fé do outro. O amor cristão se expressa em preocupação com a fé, não com a vida do outro, com a fé do outro. Vejamos versículo 1 e 2. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo está em Atenas, Paulo, Silas e Timóteo, e eles se reúnem e falam, pareceu-nos ficar bem aqui, apenas Paulo e Silas. E o que eles fazem com Timóteo? Versículo 2, enviamos nosso irmão Timóteo. Timóteo agora é enviado para Tessalônica, para ajudar essa igreja que é nova, essa igreja que está no nascedouro, é uma igreja que está com pessoas recém-convertidas. E agora, essa igreja agora se pega sem o apóstolo Paulo, sem Silas, por causa da perseguição, e eles têm que ir embora daquela cidade, embora daquela região. E agora esses novos convertidos estão passando por dificuldades em manter firme no meio das provações que ali estão sobre eles. O amor cristão vai além das palavras. Eu não posso amar meu irmão e apenas dizer assim, Deus te abençoe, vai em paz. Mas não temos ação verdadeira para cuidar dessa pessoa. O amor cristão, deve ser genuíno. E aqui eu quero citar 3 pequenos pontos sobre isso. O amor cristão se sacrifica, o amor cristão se move e o amor cristão se importa profundamente com a fé do outro. O amor cristão se sacrifica, se move e se importa profundamente com a fé do outro. Em tempos de tribulação, a igreja não deve se fechar em si mesma. Em passarmos por lutas, a igreja não deve desprezar aqueles que estão passando por dificuldades. Mas nós devemos acolher e fortalecer. Assim como o apóstolo Paulo e Silas se reúnem e falam, Timóteo, vai lá. Você daqui de nós, que é o único que pode ir lá, então vai lá, vamos ficar aqui sozinho. E você vai. Vai lá, porque eles estão precisando de você. Será que Timóteo não seria útil ali? Sim, seria. Mas por causa do amor que se sacrifica, o amor que se move e o amor que se importa com o outro, eles se reúnem e despacha Timóteo para auxiliar aquela igreja. O zelo por fortalecer a fé do irmão é a marca de uma igreja viva. Eu já vi há muito tempo atrás, mas eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que a igreja é o único que abandona os seus soldados machucados para trás. Em nome do Senhor Jesus, que isso não seja uma verdade em nosso meio. Que aqueles que estão machucados sejam curados, sejam fortalecidos, sejam animados e renovados no amor do Senhor nosso Deus. Ao passarmos por tribulação, devemos lembrar que existe uma comunidade que ama e que importa com a minha vida e com a minha jornada. E que sejamos essa comunidade que olha ao outro, que passa por dificuldade e cuida com zelo, com fé, para que vivamos cada dia mais uma igreja mais sadia, mais pronta para cuidar do outro. Sejamos como Timóteo, que é enviado para cuidar. Ao ver alguém que está passando por dificuldade, por que não ligar para ele? Por que não mandar um WhatsApp? Por que não mandar um recadinho? Por que não ir visitar? Por que não orar com o próximo? Com os que estão mais fracos?
edificar a igreja pela fé é nos apropriarmos da missão cristã de cada um de nós. Ah, mas é o pastor. É o pastor. Será que o cuidado pastoral só é do pastor? Não, o cuidado pastoral é de toda a igreja. O cuidado pastoral é de todos, é do pastor, é do presbítero, é do diácono, mas é de cada membro da igreja em cuidar um do outro. O processo de amor e de cuidado é de todos nós. Mas eu não recebi nenhuma visita, mas você visitou. Mas também não é justificativa. Nós devemos olhar o outro e nos aproximar dele com fé para cuidar dessa fé. Hebreus ele fala assim: consideremos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Para quê? Para nos fortalecer, para nos animarmos ao amor e às boas obras. O amor verdadeiro se importa e cuida. Quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, devemos se importar com elas. Não se importar porque ela tem uma classe social boa, não. Não se importar porque ela tem um know-how de informações bom ou um serviço muito bom, não. Se importar porque aquela pessoa é o meu irmão. E eu me importo demonstrando amor para com ele. Ele está aqui comigo. E aqui não é posto o quanto ela ganha, se ela chega aqui a pé, ou se ela chega de carrão. Não. Pelo contrário, todos nós somos iguais diante do Senhor. Isso deve pautar o nosso coração e a nossa vida. Firmados na fé em meio às tribulações. Em segundo lugar, que eu quero abordar, quero falar sobre a tribulação, é parte do plano soberano de Deus. E eu gostaria que você visse e olhasse a tribulação, não apenas como algo mal que está vindo sobre você, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade de ser cuidado, uma oportunidade de servir, mas uma oportunidade também de crescer e aprender com isso. Vejamos o versículo 3 e 4. Quero pegar a parte B do versículo 3. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, pedissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Meus amados, as aflições acontecem, as tribulações acontecem. Mas nós devemos ver também essa tribulação como plano e projeto de Deus. Deus é soberano? Sim ou não? Sim, Deus é soberano. Mas até onde vai a soberania de Deus? Até o primeiro sofrimento, até a primeira luta, até o diagnóstico de uma doença. Até onde vai a soberania de Deus? Até onde vai a soberania de Deus? Até a primeira perseguição, segunda, terceira, quarta. Até que ponto nós cremos realmente na soberania divina? Se Deus é soberano, mas Satanás tenta. Tá, é o tentador, mas ele também obedece a Deus. Nós vemos isso quando ele chega diante do Senhor, para lá no texto de Jó, de ter vasculhado a terra, ter passeado pela terra, e Deus fala assim: tá vendo o meu servo Jó? Aquele meu servo é ponta firme. Aquele meu servo olha, pensa num cara fiel. E aí Satanás fala assim: mas ele tem tudo. Deixa eu ir lá, que eu quero ver se ele vai ser tão fiel assim. E ele pede permissão para Deus para fazer alguma coisa contra Jó. E Deus faz o quê? Ok, só não toca na vida dele. Deus permite. Deus estava incitando Satanás a ir lá para fazer aquilo. Por quê? Para que os olhos de Jó viessem a ser abertos
muito mais do que somente a fé. Deus é soberano até no meio das tentações. As tribulações não são exceções do plano divino. Eu gostaria que você olhasse como uma oportunidade de crescer, de viver mais, de ter mais experiência com o Senhor Deus. Deus usa as tribulações como um meio de santificar o seu povo, de edificar a sua igreja. Paulo havia preparado os Tessalonicenses para isso. Falei para vocês, vocês sabem, porque eu alertei vocês, que as tribulações é parte do caminho do cristão. Eu disse, quase que Paulo falou assim, eu avisei, depois vocês não falam que eu tinha avisado. Vocês estão sabendo disso. O sofrimento não nos afasta de Deus, ou não deveria. Mas o sofrimento, ele nos purifica, assim como o fogo purifica o ouro. Assim como o fogo vem para limpar o ouro. O sofrimento deve ter essa ação em nossa vida. Nos purificar, nos animar, nos aproximar do Senhor nosso Deus. Vejamos Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Tende alegria a passar por provações. Não somos masoquistas, mas nós somos servos do Senhor Jesus. E quer ver só, quando você vê mais a presença do Senhor, nosso Deus, na sua vida? Quando está tudo certo, ou quando você está buscando mais a Deus, porque está passando por provação e por lutas? É nesse momento que vai o nosso coração aproximar mais do Senhor, e amar mais a Deus, e colocar mais a nossa vida na centralidade do Senhor. O comentarista Hendricks, ele fala no seu comentário desse texto, ele fala assim, a tribulação não era surpresa. Paulo já havia anunciado. Eles estavam designados para isso. E o que chama a nossa atenção é designados para isso. Meus queridos, Jesus sofreu, padeceu. Quem somos nós por querer terra plana? Quem somos nós a querer flores? Quem somos nós para querer honra em nosso trabalho hoje? Não, vamos passar por provações. No mundo tereis aflições. A promessa não é que não vai ter lutas, mas a promessa é que Ele vai estar conosco no meio das lutas. E, diga de passagem, me veio a memória agora, nesse momento, uma aula do reverendo Roberto Brasileiro, lá no Instituto Bíblico, onde conheci minha esposa, lá em Minas Gerais, no IBEL. O reverendo Roberto Brasileiro, a falar sobre momentos difíceis na vida, ele pega aquele poema, que é música também, que fala do Pegadas na Areia, que fala que quando um servo do Senhor, e é uma história, tá? Quando o homem morreu e foi para o Senhor, ele começou a olhar a vida dele como pegadas na areia. E está lá caminhando o homem e a pegada dele de uma outra pessoa. Ele pergunta, essa daqui é minha pegada, e essa pegada de quem que é? Aí o Senhor fala, não, essa pegada é minha, eu estava do teu lado. Ele via momentos alegres, mas o momento mais difícil da sua vida, estava lá apenas uma pegada. E o poema fala que o homem foi lá e questionou, por que nesse momento mais difícil da minha vida o Senhor me abandonou, me deixou sozinho, e eu padeci nesse momento, passei por muita dificuldade, foi muito difícil, o Senhor me abandonou? E aí o poema fala que não. O Senhor olha para ele e fala, a pegada que você está vendo é minha, porque nesse momento eu te peguei no colo. E é muito bonito esse poema, aparentemente, mas ele é inocente e não verdadeiro. O Senhor não promete pegar você no colo e tirar você do sofrimento. Ele promete estar com você. Se você consegue se arrastar, o Roberto Brasileiro, na aula, ele fala,
ele vai se arrastar junto contigo. Se você consegue rolar, ele vai rolar junto com você. Ele não vai te pegar no colo. Você vai fazer o que você consegue fazer. Nós vimos isso. Tira a pedra. Tira a pedra, mas Senhor, já está morto, já faz 3 dias. Tira a pedra. Os homens podiam tirar aquela pedra do túmulo de Lázaro. Mas os homens não podiam ressuscitar Lázaro. E ele vai e faz. Lázaro, vem para fora. Na pesca maravilhosa, Jesus manda, joga a rede. Os homens podiam jogar a rede. Mas quem podia mandar o peixe para a rede era só o Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus amados, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que a nossa vida não vai ser uma vida de ser carregado por Deus, mas de ser direcionado por Deus, mesmo que seja por meio das lutas, das dores e das lágrimas. Mas uma verdade clara para nós, que o Senhor não nos abandona. De forma nenhuma os lançarei fora, disse Jesus. Que verdade maravilhosa que enche o nosso coração de esperança, de vida, porque todos nós vamos passar por lutas e provações. Quantas vezes você já viu momentos tão difíceis entrar dia e noite, e vai passando e vai indo, e parece que a noite não acaba. Parece que o sofrimento não termina. Parece que o sofrimento dura por muito tempo, a ponto de ficarmos quase que esgotados. Senhor, me ajuda porque eu não aguento mais. Para com essa luta, arranca de mim essa provação. Mas deveríamos dizer, Senhor, anima o meu coração. Senhor, faça-me entender o que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Anima a minha vida, dê força para passar pelas lutas e pelas provações que eu passo nesse tempo. Sim, essa deve ser a nossa oração. Não é, Senhor, aparta de mim esse cálice. Não é, Senhor, aparta de mim essas lutas. Não. Senhor, purifica o meu coração. Purifica a minha vida. Leva para mais perto do Senhor. Faça-me entender os teus planos e propósitos de passar por essas lutas e provações. Essa deve ser a nossa oração, a nossa petição. Firmados na fé em meio às tribulações, em terceiro e último lugar, a fé verdadeira deve ser fortalecida contra as investidas do tentador. Vamos ver o versículo 5, a parte final do texto. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O tentador aqui, eu fui olhar nos meus comentaristas, nos comentários bíblicos, e eu queria muito que não fosse Satanás. Mas é. Eu queria muito que não fosse ele, mas é. Eu falei, não, mas calma aí, deixa eu olhar no Hendricks. Aí fui olhar, tentador, Satanás. Não, deixa eu olhar no comentário de Hernandes. Fui lá e olhei, Satanás. Deixa eu olhar no comentário de Calvino. Fui lá, Satanás. Falei, meu papai, é ele mesmo. É ele. Não tem como. É ele mesmo. Deixa eu olhar na língua original. É ele. Satanás, o tentador. O tentador vos provasse. O tentador vai usar brechas para nos provar. O tentador vai usar brechas para tentar a nossa vida. Sim, com a permissão divina, perfeito, isso mesmo. Mas o tentador, ele usa brecha para tentar a sua vida. E é muito simples isso. Quando você, por exemplo, pratica uma arte marcial, nos meus poucos meses de jiu-jitsu, por exemplo, quando eu ia treinar com uma pessoa, que eu sabia que ela tinha uma deficiência, ou tinha um braço que era mais fraco, ou tinha uma perna que era mais fraca, ou alguma coisa assim, aonde você vai atacar? É nesse lugar. É justamente nesse lugar. E parece que até o subconsciente da gente vai ali.
E era muito, muito comum a pessoa falar assim, toma cuidado com esse meu braço aqui, porque está machucado. Quando você via, você já estava pegando aquele braço, justamente aquele braço. Parece que era algo que chamava para a gente. Justamente isso que ele faz. O tentador vos provasse, mas o tentador vai nos provar usando as brechas que nós damos, usando as minhas fragilidades, usando a tua fragilidade. E olha o que no contexto histórico aqui do texto bíblico, tem alguns pontos que eu quero abordar, que era uma das fraquezas de Tessalônica, dessa igreja. Os crentes eram novos convertidos. Então ele vai querer colocar dúvida justamente em quem? Nos fortes, não nos novos. Crentes novos, novo convertido na fé. E ainda estava afirmando a sua fé. Como nós podemos observar lá em Atos 17, de 1 a 9. Nós não vamos ler esse texto. Mas também, os judeus que rejeitavam o cristianismo, vinha e começava a colocar minhoca na cabeça do povo. E estava lá. Os gentios também faziam uma abordagem por causa dos ídolos que foi abandonado. Então, esses homens, esses judeus que rejeitavam o cristianismo, e esses gentios que estavam brigando porque eles tinham deixado a idolatria de lado, estavam no meio da igreja, estava dentro da igreja. E ficava falando, vocês estão abandonando a nossa tradição, vocês estão abandonando as coisas que a gente fazia, isso está errado. E isso na cabeça dos novos convertidos, como é que vinha? Muitos estavam... e o apóstolo Paulo estava com medo que eles viessem enfraquecer na fé. Para os gentios e para os judeus ali, não convertidos, o cristianismo era uma rebeldia à ordem, tanto religiosa quanto política, da época. Mas tem mais ainda. Questões financeiras e cultural, por exemplo. Quando alguém se convertia, se ele tinha um comércio, os outros que não eram convertidos, o que fazia? Boicotava ele, cancelava. O cancelamento não é de hoje, já faz tempo já. Cancelava ele. Não compra lá na padaria do Francisco, porque ele agora é um cristão. Meu Deus, eu comprei pão lá ontem, vou jogar tudo fora. E aí cancelava ele sofria duras penas porque foi cancelado. As pessoas paravam de comprar naquele lugar. E o comerciante podia até perder o seu negócio. Imagina só, você é uma pessoa que prestava serviço diário, ganhar por diária. Não convida o Sérgio para trabalhar mais na tua lavoura, não, porque ele agora é um cristão. Imagina só se um cristão vai trabalhar na tua lavoura. Meu papai, não vou chamar mais. E aí o Sérgio começava a ter problema financeiro. Por quê? Porque as pessoas paravam de contratar o serviço dele. Então o processo era muito forte. O processo financeiro também era muito forte. Se tornar um cristão poderia colocar em xeque a tua existência e a existência da sua família. Mas também os parentes, os amigos, também tinham uma rejeição social para com aquelas pessoas. Imagina só, tinha o aniversário do filho, e daqui a pouco convidava todo mundo, mas não convidava você que era tio, porque você agora é um cristão. Agora imagina os teus filhos depois olhando lá no Facebook da época. Olha, estava todo mundo lá, só não estava nós, pai. Filho, não estava a gente. Uma rejeição. E o Facebook está uma analogia, não tinha, tá? Ok? Só para deixar claro, né? Para deixar claro. Eu sei que você sabe que não tinha. Esse era um problema sério, que mexia com a autoestima daquelas pessoas. Questão financeira e cultural. E Satanás testava nisso aí. Está vendo? Você está perdendo o teu negócio. Está vendo? Você está perdendo a sua família. Está vendo? Você está perdendo os teus amigos. Estão te abandonando, deixando você de lado. Colocando dúvida na cabeça dos cristãos. Será que está certa essa religião mesmo?
Você está disposto a perder teus amigos, teu negócio? Tem mais uma que eu quero abordar, mais uma questão que eu quero abordar, que Satanás podia utilizar, e eu estava utilizando. Paulo e Silas foram forçados a saírem da cidade. Atos 17, 10. Isso causou uma ausência de liderança sobre eles. Então havia a igreja, novos convertidos, judeus e gentios falando na cabeça desses novos convertidos. As pessoas deixavam de comprar no comércio dessas pessoas. As pessoas estavam cancelando elas na sociedade e rejeitando elas naquela sociedade. E ainda mais, não tinha um pastor, não tinha uma liderança, não tinha a presença dos apóstolos naquele lugar mais. Porque tiveram que sair de lá para preservar a vida deles. Esse era o contexto que estava ocorrendo naquele tempo. E aí vem o Senhor, aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil no nosso labor. Com certeza ele fazia isso. Mas a fé, e devemos lembrar que a fé salva e é dom de Deus. A fé salva e é dom de Deus. Mas precisamos também ser sustentados em meio aos ataques de Satanás. Não pense que ele vai te poupar, não. Não pense que ele vai falar: olha, você não vou bater porque você já está bem cansado. Não, é nessa hora que ele vem na tua garganta. É nessa hora que ele vai bater de verdade. A hora que estamos desanimados e prostrados. A hora que a nossa fé está cansada. Satanás visa destruir a fé por meio da dúvida, da dor e do isolamento. Satanás quer te destruir por meio da dúvida, por meio da dor e por meio do isolamento. Paulo temia que os novos convertidos abandonassem a fé diante da pressão que eles estavam passando e queriam passar mais ainda. É responsabilidade da igreja vigiar e sustentar uns aos outros na palavra. E eu não estou falando aqui de dar palavra de motivação, palavra de ânimo apenas, mas na palavra. Olha a palavra, porque a palavra dá consolo. Devemos sim nos consolar mutuamente e nos fortalecer para perseverar até o fim. Uma igreja solidária, que olha alguém que está passando por lutas e não só fala assim: meu Deus, vai dar ruim. Não, meu Deus, eu vou orar por ele. Meu Deus, eu vou clamar por ele. Meu irmão, eu estou orando por você. Eu estou clamando ao Senhor por você. Pedro fala sobre isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. 1 Pedro 8, 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão e ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhados pelo mundo. Vai ter lutas, mas resisti-lhes na fé. Fique firme na fé. Não abaixe a guarda. Não deixe a fé esmorecer. Não pare. O sofrimento está aqui e ele vai acontecer. Mas cumpra o teu caminho olhando para o Senhor, fortalecendo a fé. Porque se ele vem, Satanás vai vir para nos provar, então que ele venha quente, porque nós estamos firmados na fé do Senhor nosso Deus. A fé não acabou, não esmoreceu, ela está aqui em nosso coração. Reverendo Hernandes, ele fala assim: Satanás é ativo em tempos de crise. Sua arma mais eficaz é a dúvida. Sua arma mais eficaz é a dúvida. Será que está certo isso? Será que eu tenho que passar por bobo? Será que eu tenho que passar por isso mesmo? Não. Ele quer colocar dúvidas sobre o teu coração. Fique firme no Senhor. Cristo é o modelo supremo e ele sofreu nessa terra. Ele foi afligido, provado e não cedeu. A nossa fé está firmada aonde?
em Cristo, então sim, fique firme como ele ficou. Assim como somos consolados por Cristo, devemos também olhar o outro e consolar o outro no poder e no amor de Cristo Jesus. Não esqueça que a tribulação não destrói a fé verdadeira, mas fortalece e nos faz lembrar da nossa missão. Nos fortalece e nos faz lembrar da nossa missão. Porque você está nessa terra não é para o sofrimento, mas é para glorificar a Deus e exaltá-lo para todo sempre. Faça isso no momento de festa, mas faça isso no momento de tribulação e dores, que isso vai, o nome do Senhor ser muito mais glorificado, o nome do Senhor vai ser muito mais exaltado. Quero concluir, e já chamo o pessoal da banda a subir aqui para cantar a última música. Quero concluir e aplicar. Amar é cuidar da fé do outro. É cuidar do outro. Não ver o irmão cair e ficar somente olhando. Não ver o irmão esmorecer na fé e apenas lamentar. Mas é olhar e ser suporte para o outro. Como que eu posso suportar esse meu irmão? Como que eu posso escorá-lo? É como você vê uma casa que está caindo e você vai lá e coloca uma madeira do lado como escora. Escora para que não venha cair. Sim, isso faz parte do ministério de cada cristão. Sofrer faz parte da vocação cristã também. Passar por lutas e provações faz parte da vocação cristã. Deus nos chamou também para isso. Porque o nome do Senhor é glorificado no meio do sofrimento, no meio da dor. Mas também não quero que você saia daqui dizendo, ó céus, ó vida, né? Desanimado, né? Achando que vai ser só lutas. Não. Mas nós temos o privilégio de cuidar dos fracos e oprimidos. E como é bom, quando você olha alguém que estava abatido, caído, há pouco tempo atrás, desanimado na fé, e você vai, e é usado por Deus para abençoar aquela vida, e depois aquela vida continua caminhando. Hoje encontrei uma pessoa, que em 2020, passou em aconselhamento conosco, comigo e com a Denise. E como foi bom ver aquela pessoa bem. Como é que você está? Estou ótimo, pastor. Estou bem. Não é nem da nossa igreja. Não é nem de uma IPB. Mas está bem. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ser instrumento do Senhor. Mas também vem um alerta. Fortalece a fé. Fortalece a tua fé. Anima-se com fé. Fortalecer a fé é a tarefa da igreja como corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas não espere começar a chover. Não espere começar as lutas. Faça isso quando? Quando que a gente arruma o telhado? No sol. Quando não está chovendo. Fortalece a tua fé antes da luta. Antes das provações. Mas se você já está nela, amém também, meu irmão. Busca quem está mais forte na fé, para te fortalecer na fé. Isso é ser igreja, é povo de Deus. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, recebem alívio do Senhor através da sua igreja. A igreja é parte fundamental na caminhada cristã. Fortalecer a fé é tarefa da igreja como corpo diário. E eu quero aqui colocar alguns desafios. Você conhece alguém que está desanimado? Alguém que está prostrado? Alguém que não consegue ver o amanhã? Você conhece alguém que está abatido? Seja como Timóteo, vá até ele e abençoe a vida dele. Ore por ele. Quando alguém falar assim para mim, ore por mim, falar assim para você, ore por mim, eu estou precisando de oração. O que você faz? Você vai dizer assim, estou orando, irmão. Ou você chama ele de lado, vamos orar agora. Vamos pedir a Deus agora. Não importa.
Pode ser num restaurante, pode ser num café, pode ser aqui na igreja, onde você estiver. Tenha e desafie-se em oração. Outro desafio. Você tem vivido tribulações? Tem vivido tribulações? Se já está vivendo, lembre-se de Deus designou cada um de nós para olharmos e cuidarmos uns dos outros. Então, se você já está passando por tribulação, lembre-se disso. Procure ajuda. Procure alguém para caminhar com você e para andar junto com você. Mas cresça no meio da tribulação. Não deixe a tribulação ser em vão. Cresça, amadureça. Deixe a fé amadurecer. Está firme? Fortalece o outro. Não, pastor, estou super bem, estou animado na fé, estou fortalecido na fé. Então olhe aquele que está cansado. Olhe aquele que está prostrado. Olhe aquele que está machucado. Olhe aquele que está ferido e vá até ele para ajudar o outro. Se você está bem, não é só para você, não. Mas é para cuidar do outro. Vai até ele. Se importe. Mostre amor. Não, pastor, estou bem, não, mas não bem vai a esse ponto, né? Então você não está bem. Procure alguém para te ajudar. Porque só vamos estar bem quando nós podemos ajudar o outro. Se você não está ajudando alguém, se você não está andando com alguém, é sinal que você está fraco. É sinal que a tua fé é pequena demais. Só serve para você. Não, a fé do Senhor, quando nós estamos bem, serve para nós e para os outros. Para andar junto com o outro. Em nome do Senhor Jesus. Seja isso. Viva isso. Sejamos uma igreja que se importe e que anime um ao outro, na fé e no poder da palavra do Senhor nosso Deus. Uma igreja amorosa, animada, que celebre com verdade e com ânimo o Senhor nosso Deus. Mas também uma igreja que demonstre amor com os abatidos e oprimidos. Que um cuida do outro. Eu cuido do outro, o outro cuida de mim. E quando assim formos, vamos ter uma rede forte de pregar o Evangelho e anunciar a verdade de salvação para todas as nações. Imagina, cada casa uma igreja, cuidando um do outro. Não apenas o processo de cuidar internamente, mas de trazer o outro para dentro, para cuidar e amparar e anunciar a verdade de salvação. Eu quero isso. Que Ele venha nos fortalecer, meus amados, a sermos instrumento de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você a se colocar de pé, nós vamos orar, nós vamos caminhar com o Senhor. Momentos difíceis, sim, vamos passar por momentos difíceis, mas é Ele que nos fortalece a vivermos e rompermos as barreiras. A fé que persevera em meio à dor é provada, mas também é a prova que Deus existe e que Deus está em nosso meio e que Ele tem controle de todas as coisas, porque Ele reina no meu coração e no seu coração. A passar por lutas e provações, lembre-se disso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para sempre.